que é o nosso pronome, né? O gatinho aí de língua portuguesa. Palavra pronome, coloca aqui no centro, vai ficar mais organizado. A palavra pronome, ela pode ser dividida em duas partes. Esse pro aqui significa para. E esse nome significa o quê? Substantivo. Logo, o que nós vamos ter? O pronome sendo uma estrutura para o substantivo, acompanhando ou substituindo. Então, eu vou poder colocar aqui, olha aqui, ou o pronome acompanha, ou o pronome substitui. Quando ele substitui, ele está funcionando como o próprio substantivo. Então, quando ele substitui, ele é chamado de pronome substantivo. Como acontece, por exemplo, na construção, Maria chegou. Ela estava doente. Quem estava doente? Maria. E eu só sei que é Maria por quê? Porque eu consigo perceber que esta palavra ela está fazendo referência ao termo Maria para substituir a palavra Maria. Um pronome substantivo, ele só é possível no momento em que eu consigo perceber com qual termo ele está se relacionando, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui também, vamos, fiz o bolo e o comi. Olha, eu tenho duas informações aqui. A informação de que eu fiz o bolo e a informação de que eu comi o bolo. A palavra bolo, aqui nessa segunda informação, ela não está escrita, ela está sendo resgatada. Então, este O, ele vai funcionar como um pronome que substitui o nome. É, portanto, um pronome substantivo. Um pronome que acompanha, ele está aqui, olha, para funcionar como modificador. Ou seja, ele é usado para qualificar, apontando para uma das pessoas do discurso, tá? Quando eu apresento, por exemplo, os outros meninos chegaram. Quem chegou? Os outros meninos. Qual é a palavra núcleo aqui? Meninos. Então, meninos é o substantivo, funcionando como a coisa acerca da qual estou informando algo, portanto, funcionando como um sujeito. O que vai acontecer? Este sujeito ele está sendo determinado por os e apresentando uma relação quantitativa não exata pelo outros, ou seja, sendo modificado pelo outros. Eu encontro aqui, portanto, um pronome que modifica, portanto, eu vou chamar de pronome adjetivo. O pronome que modifica, ele não está qualificando? Qual é a classe gramatical que qualifica? Adjetivo. Por que outros não é um adjetivo? Porque o adjetivo precisa ser uma característica exata, específica, determinada. Então, eu tenho aqui todo pronome que acompanha para modificar, para qualificar, é chamado de pronome adjetivo. Nessa construção, vou apagar aqui para fazer um outro exemplo. Nessa construção ali, nós temos o pronome outros funcionando como um pronome adjetivo.
no momento em que eu apresento aqui certos candidatos chegam atrasados. Outros são mais pontuais. Tenho duas informações. Certos candidatos chegam atrasados, eu estou dando informação sobre certos candidatos, e outros são mais pontuais. Outros o quê? Outros candidatos. Essa palavra outros aqui, neste momento, ela está acompanhando ou substituindo? Ele está substituindo, portanto, mesmo porque não é o mesmo candidato, né? Portanto, outros eu vou classificar como um pronome substantivo. Vocês conseguem perceber, portanto, que utilizar um pronome em um contexto não garante que ele tenha a mesma classificação em outro contexto. Naquele lá, no primeiro, que eu apresentei o outros, eu tenho aqui um pronome que acompanha, portanto, pronome adjetivo, e aqui eu tenho um pronome substantivo, porque ele está, nesse momento, substituindo. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? A ideia do pronome é fantástica. Eu acho o pronome, realmente eu acho o pronome uma classe gramatical super interessante. Nós vamos dar nomes a estes pronomes a depender do tipo de informação que eles estejam passando para nós. O pronome, ele pode substituir a pessoa sobre a qual eu estou informando, a pessoa mesmo, aquele elemento que está praticando ou sofrendo a ação. Eu encontro pronomes que substituem a pessoa. Olha, esse pronome é chamado de pronome pessoal. E dentro da relação estabelecida no processo de comunicação, o pronome pessoal, ele pode ser aquele termo que substitui o substantivo, sendo um elemento que pratica ou um elemento que sofre a ação. Ele pode ser, portanto, um agente, assim como pode ser um paciente da ação. Para entender o uso adequado dos pronomes pessoais, nós precisamos, sobretudo, estabelecer uma identificação muito próxima das funções sintáticas que poderão ser ali executadas. E é por isso que, nesse momento, nós vamos ter que ter bastante cuidado, porque eu vou necessitar apresentar para vocês determinadas funções um pouquinho mais complexas, tá? Então, aqui, pronome pessoal, ele vai substituir os elementos do discurso, aquele elemento que pratica ou aquele elemento que sofre uma determinada informação. Encontro os pronomes chamados de pronomes relativos. O que é um pronome relativo? É aquele que introduz uma informação relativa a determinado elemento anteriormente citado. Ele sempre substitui. Pronome pessoal sempre substitui, porque ele vai substituir uma das pessoas do discurso, e o pronome relativo também sempre substitui. E ele vai introduzir, olha, ele introduz informação relativa a um termo que tem que ser sempre um substantivo anterior. Nós vamos definir, nós temos uma aula só para pronome relativo, tá? Nós temos um pronome chamado de pronome indefinido. O pronome indefinido, ele indefine, ou ele vai indefinir identidade, ou vai indefinir quantidade.
A ideia da generalização também, tá? Ele vai definir identidade e quantidade. Eu tenho ali, por exemplo, certos candidatos, aquela construção, certos candidatos chegam atrasados. Certos candidatos, eu sei quais são os candidatos? Não. Mas quando eu falo, os outros meninos de casa também comeram o bolo. Eu sei quais são os meninos, não sei? Eu só não sei quantos são os meninos. Então, os pronomes indefinidos, eles têm esse poder de indefinir quantidade ou identidade do substantivo. Posso mudar de slide? Temos um pronome aqui chamado de pronome possessivo. Ele vai apontar a posse do substantivo. Então, seu, meu, nosso, dele. Nós temos que tomar muito cuidado porque a estrutura dele, por exemplo, pode não ser um pronome possessivo. A estrutura dele pode ser um pronome pessoal, tá? Então é necessário que nós vejamos em qual contexto o termo está sendo aplicado e como ele está sendo aplicado para depois identificarmos essa classificação de pronome possessivo ou pronome pessoal. Pronome interrogativo. Esse pode substituir. Pode. Por exemplo, o meu livro é mais intenso que o seu. Estou lendo o livro, aí eu digo que meu livro é mais intenso que o seu. O meu livro, esse aqui está fazendo o que com a palavra livro? Está acompanhando, estabelecendo uma relação de posse. Mas esse seu aqui está acompanhando? A palavra livro está aqui? Não. Então, esse aqui, ele está substituindo, portanto, é um pronome substantivo. Enquanto este é um pronome adjetivo com ideia de posse, portanto, pronome adjetivo possessivo, ok? Aqui é um pronome adjetivo substantivo, porque ele está substituindo, ele está exercendo a função da própria coisa. Encontramos o pronome interrogativo. Nós temos três... Sim. Lígia me perguntou quais são os modificadores aqui nessa construção. Meu modifica livro, o modifica livro, o modifica livro que está sendo representado pelo seu. A gente só sabe que existe a palavra livro aqui porque a gente consegue perceber pelo contexto que ele estabelece uma relação significativa com a palavra livro daqui. Mas são os mesmos livros? Não, são livros diferentes. Então, aqui ele está substituindo a palavra. É um pronome substantivo. Não. Esse mais que é. Eu tenho uma ideia de adjetivo comparativo de superioridade. Ok? Ele está indicando que uma coisa é mais do que outra. O interrogativo, gente, é bom que a gente fique bastante atento com os interrogativos, porque eles vão ser, na verdade, pronomes, estruturas. Pronomes que também são vistos como um pronome relativo ou como um pronome indefinido. Por exemplo, a estrutura quem. Quem é uma estrutura que pode ser classificada como pronome relativo, pronome indefinido e pronome interrogativo. Então, depende muito do contexto. Ele só vai ser pronome interrogativo qualquer pronome interrogativo, quando houver pergunta direta ou indireta. Quando houver uma pergunta direta ou indireta, você tem um pronome interrogativo. Uma outra estrutura de pronome
aí muito importante, inclusive, principalmente para o processo de interpretação de texto, de coesão e coerência textual, os pronomes demonstrativos. O que é um pronome demonstrativo? É aquele que vai demonstrar uma posição. Ele demonstra uma posição no texto, ou no espaço, ou no tempo, tá? Aponta. Só vou apresentar aqui rapidamente o conceito, porque eu vou detalhar cada um deles. Aponta para uma posição no texto ou no contexto, ou no tempo, espaço. Alguns me perguntam, Rose, e o pronome de tratamento? O pronome de tratamento é uma subclassificação dos pronomes pessoais. Por quê? Porque o pronome de tratamento ele vai ocupar a posição da pessoa do discurso. Por exemplo, você é um pronome de tratamento. Porque você vai estabelecer para mim uma ideia de intimidade. Eu tenho o senhor, que é uma forma de tratar. Você e senhor são formas de tratar. Então, como eu encontro você e senhor aqui, olha, eu tenho pronomes que indicam o trato, por isso pronomes de tratamento, mas eles sempre vão ocupar uma posição da pessoa do discurso. Por exemplo, o senhor chegou agora. Eu estou dando informação sobre o senhor. Eu gosto do senhor. Eu estou colocando a palavra senhor como a terceira pessoa aí do meu discurso, ok? Então, na posição de um objeto. Então, os pronomes de tratamento, eles fazem, às vezes, de um pronome pessoal. Ele ocupa a posição da pessoa do discurso. Belezinha? Posso ir, não posso? Aqui é um mapinha um pouquinho mais organizado do que eu acabei de apresentar para vocês. Pronome, palavra que acompanha ou substitui o nome, portanto ele vai ser substantivo ou adjetivo. Os pronomes interrogativos, indefinidos, relativos, pessoais, possessivos, de tratamento, pronomes demonstrativos. Aqui com todos os conceitos mais breves, aqueles que eu passei para vocês. Pronome pessoal, como eu indiquei, são aqueles que vão estabelecer para nós uma das três pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Aquela que fala, aquela com quem se fala e aquela de quem se fala. Essas são as três pessoas do discurso. Se o meu pronome estiver em uma dessas três posições, ele é um pronome pessoal. No máximo, posso classificar como pronome de tratamento, porque o pronome de tratamento, como eu falei para vocês, eles fazem às vezes de um pronome pessoal. O importante é nós. Ok. O importante é que nós façamos a seguinte identificação. Eu tenho, para os pronomes pessoais, duas identificações. Pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. O que é um pronome pessoal do caso reto? Ele vai ocupar a posição de uma das pessoas do discurso e essa posição poderá ser, olha, prestem muita atenção nisso, que é uma das perguntas mais recorrentes de prova. Essas posições elas podem ser a posição do sujeito, a posição do predicativo, a posição do vocativo. O que é o sujeito? É impossível estudar pronome sem estudar funções, tá? Então, Davidson, sujeito. Elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição, se informa algo. É uma posição que não pode ser precedida por preposição. Pelo amor de Deus, quem não viu a aula de artigo, que é a aula anterior, é a aula 3 de morfossintaxe, assiste lá a aula. Não lembro se é a aula 3.
a aula anterior a esta, tá? Assista, por favor, para identificar o que eu estou falando quando indico que o sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo, não é precedido por preposição. Aí vou até mudar de cor, a não ser que seja sujeito de verbo no infinitivo. Ok? Isso é o sujeito. Não pode ser uma posição, é o elemento sobre o qual se informa algo e não pode ser precedido por uma preposição. Nós temos uma outra classe gramatical lá, perdão, uma outra função sintática, que é a função de predicativo. O predicativo é justamente o estado em um predicado nominal. Aquele estado, aquela característica, quando nós temos um predicado nominal, ela é chamada de predicativo. Por isso que, quando eu digo o filme é bom, o que é bom? O filme. Então, bom é uma característica do filme. Essa informação sobre o filme, que eu chamo de predicado nominal, porque não é ação, não é acontecimento, não é fenômeno natural, não me dá ideia de posse, me dá uma característica. Este predicado nominal, ele apresenta para nós um verbo de ligação e esse estado aqui. Como é que eu chamo esse estado? Esse estado eu chamo de predicativo. O pronome, pessoal, ele pode ficar, do caso reto, ele pode ficar na posição de um predicativo. Se eu indicar aqui, olha, não, o predicado é bom. O verbo de ligação é e bom é o predicativo. É só uma palavra, tá? O que eu posso apresentar aqui? Quando eu digo ela, minha filha, sou eu. Minha filha Vitória, sou eu, quando tinha a mesma idade. Aqui é meu predicado nominal, este é meu verbo de ligação e este eu aqui é o meu predicativo, porque eu estou dando uma característica de Vitória. Só que eu não escrevi a palavra Vitória, eu escrevi a palavra ela. Ela é o meu sujeito. O sujeito é a posição de um substantivo. E a única classe gramatical que pode substituir o substantivo sem ser chamada de substantivo é o pronome. É uma das pessoas do discurso. Então, este pronome é um pronome do caso reto. Por quê? Porque só o pronome do caso reto vai poder ficar na posição do sujeito, sendo um pronome pessoal, tá? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que podem ficar na posição de sujeito, na posição de predicativo ou na posição de vocativo. Rose, o que é o vocativo? Vocativo, deixa eu apagar aqui. Vocativo é aquela função, ou seja, vou reestruturar o conceito. O vocativo tem a responsabilidade, porque função é responsabilidade. O vocativo tem a responsabilidade de ser um chamado, um chamamento. Reparem, deixa eu ver. Pensar num exemplo, mas tem exemplo aqui. Ele chegou bem
Ele é o sujeito. Mariana sou eu é o predicativo. Tu, abre a porta para mim. Esse tu aqui é o meu vocativo, tá? Não é sujeito, por isso que não está ali errada essa colocação da vírgula. Tu é o vocativo. O vocativo ele é uma estrutura que vai ser isolada por vírgula, tá?